Então, gente, dentro dessas linhas gerais, né, esses aspectos gerais, essas regras gerais, há agora a necessidade da gente se envolver com o artigo 774, que na verdade completa o que nós já vimos no sentido de que, do mesmo jeito que o juiz pode advertir e deve advertir a parte de que os atos que ela pratica no processo podem ensejar contra ela a consequência de se considerar ato atentatório à dignidade da justiça, com imposição de sanções pecuniárias contra ela, o artigo 774 arrola quais seriam essas situações. Portanto, todas as situações que podem acarretar contra o executado a configuração de atos atentatórios à dignidade da justiça estão elencados no artigo 774. Antes vamos fazer lembrar de uma coisinha. As partes têm no processo o dever de agir sempre com ética, com cooperação, promovendo atos que sejam que respeitem esses critérios de ética, de cooperação, de colaboração, de boa fé. E quando a parte foge desta estrada de ética, de boa fé, de cooperação, ela se sujeita a dois tipos de sanções. A litigância de má fé, que está definida lá na parte geral, e os atos atentatórios à dignidade da justiça, cujas previsões estão espalhadas no Código. Os dois têm, em analogia, a situação de descumprimento de regras de conduta que são impostas às partes e a consequente punição com dinheiro, ou seja, aplicação de penas pecuniárias. O que nós podemos dizer é que, em relação ao ato atentatório à dignidade da justiça, o que o Código faz é espalhar pelo Código inteiro uma série de situações que podem acarretar a imposição dessa pena. Lembro, por exemplo, do caso da audiência de tentativa de conciliação inicial, aquela que tem logo no começo do processo. Lá está dito que se a parte não comparece injustificadamente, ela poderá se sujeitar a esta pena chamada ato atentatório à dignidade da justiça. E aqui, portanto, é um caso clássico do 774, que arrola quais seriam essas alternativas. E a consequência de que se pratique um ato que se adequa a um desses incisos 774 é justamente a aplicação de uma pena. O parágrafo único do 774 diz que a pena a ser aplicada contra o executado que promove esses atos atentatórios à dignidade da justiça é uma sanção que pode chegar até a 20% do valor da causa. Então essa definição, essa ponderação, essa modulação é do magistrado. E esse valor ele é revertido para o exequente. Portanto, como é o exequente que sofre com esse ato atentatório, na prática é ele que sofre, porque o ato atentatório, embora seja a dignidade da justiça, ele na prática acarreta um prejuízo para a parte contrária. Esse pagamento das custas dessa multa reverterá justamente em favor do exequente, sem prejuízo de outras sanções, inclusive criminais, eventualmente, ou outras sanções processuais mais restritas a esse processo especificamente. Então, quais são as situações? Quando o executado frauda a execução, por exemplo, aliena no curso do processo um patrimônio que seria o patrimônio a ser penhorado pelo devedor, pelo credor. Portanto, além de eventualmente se sujeitar ao desfazimento desse ato de alienação, portanto, à nulidade desse ato, ele se sujeita também a uma pena que é o ato atentatório à dignidade da justiça. A segunda hipótese é quando o devedor, o executado, se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e outros meios artificiosos. Aqui, por exemplo, quando ele esconde a existência de um bem, quando ele, portanto, não é honesto e não age de boa fé em relação ao executado, portanto, basta que se enquadre esse ato como um ato malicioso. A terceira hipótese, quando ele dificulta ou embaraça a realização da penhora. Por exemplo, ele foge do ato de penhora, ele esconde-se do oficial de justiça e, portanto, ele pratica esse ato que não é desejável. O inciso 4, quando ele resiste injustificadamente às ordens judiciais. Portanto, quando o juiz determina-lhe um ato e ele, sem justificativa alguma, ele se nega a praticar aquele ato, ele se nega a respeitar aquela determinação judicial. E o inciso 5º, intimado, quando o executado intimado não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora. Portanto, o juiz determina que ele próprio diga quais são os bens que ele quer que sejam penhorados, e, portanto, ele não diz quais são os bens, existindo os bens, ele se nega a dizer, ou se nega a apresentar documentos que comprovariam a propriedade, que permitiria, portanto, a penhora. Todos são atos que atentam à dignidade da justiça. Além disso, para finalizar esse vídeo, é possível também
que o exequente ele próprio pratique um ato de má-fé. O artigo 776 diz que o exequente ressarcirá o executado os danos que o executado sofrer quando, nos embargos à execução, seja reconhecido que a obrigação não existia. Ou seja, o exequente cobrou uma obrigação que inexistia. Os prejuízos que o executado sofreu por essa cobrança indevida são, portanto, sujeitos à cobrança de reparação pelo executado em desfavor do exequente. E no 777 determina que tudo isso se dará nos próprios autos do processo, ou seja, nós não precisaremos instaurar um novo processo. Portanto, não só contra o executado, mas também contra o exequente, todas essas reparações e cobranças se darão nos próprios autos da execução, tá bom? Voltaremos em seguida.